Não existe salvação corporativa. Eu falo de novo, irmão. Antes do dia do retorno de Jesus, todos os eleitos, todos os escolhidos, todas as ovelhas serão resgatadas dos laços do pecado. Antes de Jesus voltar, todos serão resgatados. No dia do retorno de Jesus, não haverá nenhuma conversão, porque todos os escolhidos já foram resgatados. No dia do retorno de Jesus, só vai ser arrebatado todos os que estão ou estavam perseverando na fé. Estavam porque morreram, serão ressuscitados. Estão porque estão vivos e serão transformados. Entendeu aí agora? Pelo amor de Deus, não é possível. Eu estou falando grego, é? Eu estou falando grego, é? Né? Não haverá nenhuma conversão mais no dia do retorno de Cristo. Mas ele disse aí na fala que no arrebatamento Jesus iria salvar todos os familiares dos crentes que estão orando. Não tem base bíblica isso não, pastor. Aí cita um texto né, 2 Pedro, falando sobre a questão de Noé, mas Deus salvou Noé e sua família porque eles perseveraram até o último dia. Até o último dia. Ok? E eu gostaria agora de desenvolver aqui com vocês este evento maravilhoso que será o retorno de Cristo. Como eu sou um pós-tribulacionista, eu vou mostrar a você que a igreja vai passar pela grande tribulação. Vai passar, Pedrosa? Vai passar. A grande tribulação é o agente de Deus para experimentar os que habitam sobre a terra. Tanto ímpios quanto justos serão experimentados. Mas, como guardaste a palavra da minha paciência, e só o justo, só o eleito, só a igreja guarda a palavra, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10, não é isso? Então, para construir esta minha argumentação, eu gostaria de usar aqui, Mateus, capítulo 24, ok? Eu vou construir a minha argumentação, gostaria que você parasse um momento e seguisse o meu raciocínio, porque eu vou provar a você, pelas escrituras, que a igreja passa pela grande tribulação. Então, como base na minha argumentação, eu uso Mateus, capítulo de número 4, capítulo de número 24, começando do versículo 29. Isso aqui é o texto base dos pós-tribulacionistas. Nós cremos que esse texto, por si só, mostra claramente que Jesus Cristo volta após a grande tribulação. Mas tem muita gente que não acredita nisso. Mas o texto é autoexplicativo, E logo depois da aflição daqueles dias, que no caso seria a grande tribulação, o sol escurecerá. A lua não dará a sua luz e as estrelas do céu cairão. As potências dos céus serão abaladas. Ou seja, é um evento cósmico. A volta de Jesus será um evento cósmico. O cosmo sentirá a presença da chegada do Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Então, o cosmo em si, a criação, sentirá a sua presença. Mas isso vai acontecer quando, Pedrosa? Logo após a aflição, a tribulação daqueles dias, ou seja, após
a grande tribulação. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Olha, após a grande tribulação, aparece o sinal no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, a grande tribulação, o retorno de Jesus, e aqui o versículo 30, o arrebatamento da igreja, que será promovido pelos anjos de Deus. Os anjos de Deus promoverão o arrebatamento aqui, ó. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, e eu gostaria que você guardasse na sua mente aí essa questão da trombeta, ok? Porque eu vou usar muito esta questão da trombeta. Pedrosa, que trombeta será essa? Eu gosto desse texto porque este texto dá base para aquilo que eu defendo. E o que é que tu defende, Pedrosa? É que a igreja será arrebatada, Jesus voltará, como o texto está dizendo, no toque da última trombeta, conforme 1 Coríntios, que daqui a pouco eu vou mostrar. Ok? Então, quando Jesus volta no toque da última trombeta. Então, Mateus 24 está falando deste evento e está falando o que vai acontecer neste evento. Vai acontecer os anjos sendo enviados. Com o que, Pedrosa? Com rijo clamor de trombeta. E o que é que os anjos vão fazer? Eles reunirão seus escolhidos, a igreja dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, a igreja será arrebatada nos ares para encontrar com Jesus. Nos ares, ok? Nos ares, aqui ó, de uma a outra extremidade do céu, desde os quatro ventos, significa dizer que a igreja será arrebatada nos ares, a encontrar Jesus nos ares. E esse texto eu vou mostrar agora para você. Calma lá, presta atenção. Então, eu separei aqui que Jesus volta no toque da trombeta. A trombeta acontece para divulgar a volta de Jesus. E onde é que está isso, Pedrosa? 1 Coríntios. E eu gostaria de frisar outro texto aqui, ó. Eis que vos digo um mistério. Que mistério é esse que Paulo está falando aqui, Pedrosa? É um mistério. O dia do retorno de Cristo, neste dia, acontecerá um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha o mistério aí. Então, no caso, será um mistério revelado. Tá entendendo? E como é que vai ser esse mistério, Pedrosa? Paulo explica aqui, ó. Num momento, num abrir e fechar de olhos, só que ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, a ressurreição e a transformação acontece numa velocidade absurda no toque de que, Pedrosa? Da última trombeta. Opa, olha, tem trombeta aqui e é a última. Quantas trombetas a gente tem no Apocalipse? 7. Estas trombetas serão tocadas em que período, Pedrosa? Na grande tribulação. Ora, se são 7 trombetas e elas vão ser tocadas na grande tribulação, e essa é a última trombeta, eu entendo que ela é a 7ª trombeta. Se é a última, então é a 7ª trombeta. Por quê? Porque no Apocalipse só tem 7 trombetas tocando. Ok? E eu vou mostrar isso para você. Calma lá, eu vou mostrar isso para você. Então, como eu falei a princípio, em Mateus 24 eu tenho um clamor de trombeta
no retorno de Jesus. Aqui, ó, clamor de trombeta, com rijo clamor de trombetas. Ok? Em 1 Coríntios eu tenho a última trombeta. Vai vendo o paralelismo aí, irmão. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Esse texto de 2 Tessalonicenses 4, ele se harmoniza com Mateus 24, e eu vou mostrar isso aqui, ó. Mateus 24 está dizendo assim, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aparecerá como? Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha o paralelismo aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Mateus 24. Tá vendo? Ele descerá com a voz do arcanjo. Veja que em Mateus 24, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Os anjos e as trombetas. Aqui em 1 Tessalonicenses tem a mesma coisa. Ele enviará com a voz de arcanjo aqui, ó. Descerá do céu com alarido, rijo clamor de trombeta. Aqui, ó. A voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. É um paralelismo, irmão. E os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiros. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os vivos, para onde, Pedrosa? Nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares. Outro paralelismo aqui, ó. Seremos arrebatados, os anjos virão e arrebatarão a igreja. Para onde, Pedrosa? Nas nuvens. Vai para Mateus 24 de novo. Ó, aqui, ó. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, ou seja, nas nuvens de uma outra extremidade do céu. Ou seja, nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, ou seja, nos quatro cantos de uma outra extremidade do céu. É um paralelismo, irmão. É um paralelismo. E em todos esses paralelismos a gente vê a questão da trombeta aqui, ó. Trombeta de Deus. Que no caso é a última trombeta. Que no caso é a sétima trombeta. E eu vou provar isso aqui, que esta última trombeta, irmão, é a sétima. Tá aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Apocalipse, capítulo de número 10, versículo 7. Presta atenção, ó. Ó, o paralelismo de novo aqui, ó. Presta atenção. Olha o paralelismo. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, olha o sétimo anjo, viu? Quando tocar sua trombeta, a gente está vendo o último anjo e está vendo a última trombeta a ser tocada, porque a última trombeta é a sétima. É o último anjo, é a última trombeta. Depois dele não tem mais trombeta não, irmão. Pedrosa, o que é que vai acontecer no toque da última trombeta, da sétima trombeta, do sétimo anjo? Olha aqui, ó. Se cumprirá o segredo de Deus, o mistério de Deus, que anunciou os profetas seus servos. Opa, que coisa interessante. Então quer dizer que há um mistério aqui nesta sétima trombeta. Veja, um mistério da sétima trombeta. E que mistério é esse? 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51. Eis que vos digo um mistério. Então, o mistério da sétima trombeta vai ser cumprido, vai ser revelado. Ok? Vai se cumprir o mistério de Deus. E vai se cumprir quando, Pedrosa? No toque do sétimo anjo, que vai tocar a última trombeta. Aqui, ó, ante a última trombeta. Gente, está tão claro aqui, irmão. A igreja vai passar pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na sétima, Jesus vem. Então, essas trombetas vão ser tocadas em quando, Pedrosa? Na grande tribulação. Na grande tribulação, essas trombetas serão tocadas.
E elas vão revelar o mistério de Deus, que é a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, como foi os textos que eu mostrei aqui. Cara, tem como questionar isso? Tá vendo? Eu confesso a vocês que eu já fui dispensacionalista, já fui pré-tribulacionista. Quando eu não encontrei base bíblica para um arrebatamento secreto, eu simplesmente abandonei esta crença. Por quê? Porque estudando as Escrituras, eu percebi que o arrebatamento da igreja ocorre no dia do retorno de Jesus Cristo. Então não existe arrebatamento secreto. Não existe arrebatamento secreto. Não tem um texto na Bíblia que prove o arrebatamento secreto, irmão. Não tem. E eu acabei de mostrar a você que Jesus Cristo vem no toque da última trombeta. A última trombeta, a sétima, anuncia a volta de Jesus, a última trombeta. E com o toque desta última trombeta acontece, viu? Acontece a ressurreição e acontece a transformação. Tá entendendo? Acontece a ressurreição e acontece a transformação. O que eu mostrei aí pela Bíblia. Eu não estou com achismo aqui, não. Eu mostrei pela Bíblia. Pela Bíblia. Jesus volta no toque da última trombeta. Mostrei 4 textos, 5 textos, não foi? Paralelos entre eles, mostrando ele voltando, a trombeta tocando, os mortos ressuscitando, os vivos sendo transformados e sendo levados a encontrar o Senhor nos ares. Nos ares. Aí eu estava conversando sobre este assunto. Aí alguém disse assim, alguém ironizou, dizendo assim, mas Pedrosa, e o galardão? Se Jesus está descendo, e a igreja está sendo arrebatada a encontrar com eles, Pedrosa, e o galardão vai acontecer como? Como? Se a igreja vai se encontrar com Jesus nos ares, vai acontecer algum evento nos ares. A Bíblia não diz quanto tempo a igreja que vai ser arrebatada, a Bíblia não diz quanto tempo ela vai durar nos ares quando encontrar Jesus descendo. Não diz. Não diz. Mas eu vou montar aqui uma argumentação para responder esta interpretação, porque tem gente que diz assim, se isso é verdade, então cadê o Bema, que é o tribunal de Cristo, e as bodas do Cordeiro? Né? As bodas do Cordeiro. Isso vai acontecer quando e como? Aí eu respondi assim, me diga quanto tempo vai durar o encontro de Jesus, o encontro da igreja arrebatada com Jesus descendo. Me diga, quando eles se encontrarem nos ares, quanto tempo vai durar isso? Quanto tempo? Aí eu respondi assim, vai durar o tempo necessário para acontecer o tribunal de Cristo, os galardões e a boda do Cordeiro. Aí ele disse assim, mas como, Pedrosa, isso é possível se Jesus está descendo e a igreja está subindo e eles se encontram nos ares? Aí eu disse, de novo, quanto tempo você acha que isso vai durar? Aí ele disse assim, eu acho que vai durar uns, sei lá, uns 100 anos. Aí eu disse, 1000 anos, segundo o apóstolo Pedro, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Sabe por quê? Porque no dia do retorno de Cristo, tempo e espaço vão deixar de existir. Tempo e espaço vão deixar de existir. Sabe por quê? Porque
Deus não está sujeito ao tempo e ao espaço. Então, se Jesus Cristo entra na criação, indica dizer que a sua criação não vai comportar mais tempo e espaço. Por quê? Porque tempo e espaço não existe mais. Então, para quem está na Terra, vendo o evento acontecer, vai achar que é algo instantâneo. Mas para quem está em outra dimensão, vamos tomar nesses termos, para quem está em outra dimensão, no caso, os mortos que ressuscitaram estão em outro patamar, estão em outro nível, estão em outra dimensão. Os mortos ressuscitados, os vivos transformados estão em outro nível, estão em outra dimensão. Eles vão subir e tempo e espaço não existem mais. Então, com base nesse texto de 1 de Pedro, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Quando a igreja sobe e Jesus desce, e eles se encontram ali nas nuvens, acontece o bema, acontece os galardões e acontece as bodas do Cordeiro. E isso acontecer na perspectiva de quem está aqui na Terra, se isso acontecer assim, ó, para quem está nesta dimensão, neste nível de glorificação, vai ser o tempo necessário para gozar, desfrutar e se alegrar com todos esses eventos. Vocês estão entendendo, Pedrosa, o que o Pedrosa construiu aqui? Você entendeu o que o Pedrosa construiu? Então, quem está neste nível, quem está nesta dimensão, nessa esfera, está em outro nível. E neste nível vai ter tempo suficiente, necessário, porque é outra dimensão, para o tribunal de Cristo, a distribuição dos galardões e as bodas do Cordeiro. Tempo suficiente vai ter. Tá certo? Porque a Bíblia não diz quanto tempo durará o encontro de Jesus e a igreja nos ares. Não diz. E é justamente neste interim, nesta atmosfera, nos ares, que irá acontecer o bema, o galardão e as bodas do Cordeiro. E terá tempo suficiente para isso. Pronto. Simplesmente. E se isso acontecer torna a dizer novamente, se isso acontecer na perspectiva de quem está na terra, Jesus Cristo descendo, a igreja subindo e se encontra e depois continua descendo, para Deus, um segundo é como se fosse 1000 anos. Na dimensão de Deus, um segundo, um dia, uma hora é como se fosse 1000 anos, irmão. 1000 anos. Na minha perspectiva, foi um segundo, mas na perspectiva espiritual e eterna do eterno, foi 1000 anos que se passou. Na minha foi um segundo. Na dele, foi 1000 anos que se passou. Tempo suficiente para o bema, que é o tribunal de Cristo, a distribuição dos talentos, dos dons, aliás, a distribuição dos galardões e a boda do Cordeiro. Eu acredito que o que eu falei deu para você entender. É assim que funciona. E isso tudo acontece após a grande tribulação. E a igreja de Deus vai passar pela grande tribulação. E eu quero concluir aqui o meu raciocínio dizendo assim: passar pela grande tribulação não significa dizer que os eleitos não sofrerão punições, aflições ou até mesmo cancelamento. Deus irá guardar, a igreja irá guardar a sua igreja de forma espiritual.
Como assim, Pedrosa? Preservando você na fé. Você vai passar pela grande tribulação sendo preservado na fé. Na fé. E haverá uma graça sobre sua vida tamanha que você não negará Jesus na grande tribulação. E mesmo que você venha a tombar na grande tribulação, porque muitos santos serão martirizados na grande tribulação, viu? Aperfeiçoados, né? Purificados na grande tribulação, porque esta igreja de hoje não sabe o que é grande tribulação, não sabe o que é passar por uma grande tribulação. Aí o que acontece? Você será preservado espiritualmente. Seu corpo tomba, mas o seu espírito será preservado. Será preservado. Ok? Segundo os textos de Apocalipse, você vai lá para debaixo do trono de Deus. Ah, rapaz, tem muitas perguntas aqui. Eu tô gostando, viu? Tem muitas perguntas aqui. Tem uma pergunta. Ah, como vai ser esta grande tribulação no planeta? Vai ser catastrófica. Vai ser uma catástrofe planetária. Viu? Vai ser uma catástrofe planetária. Vai atingir todo o planeta. De norte a sul, de leste a oeste, vai ser uma catástrofe planetária. Marilene está me perguntando. Israel Lima, então o milênio pode durar um dia? Como eu falei para você, 1000 anos para Deus é como um dia e um dia para Deus é 1000 anos. Esse texto tem sido interpretado, viu, Israel? Tem sido interpretado por alguns teólogos da seguinte forma: o texto refere-se a Deus na eternidade. Vou repetir de novo, viu, Israel? Com base nesse texto, primeira de Pedro, falando sobre, né, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Isso está dizendo o quê? Que na eternidade não existe tempo e espaço. Tempo e espaço não existe. Ok? Uh, só existe uma passagem na Bíblia, e é em Apocalipse, falando sobre este milênio. Que alguns acham que não é literal, porém os dispensacionalistas acham que é literal. Mas só tá ali, só ocorre ali, em Apocalipse. Nessa questão de 1000 anos, né? E os teólogos na escatologia falam de milênio, 1000 anos. Milênio é uma palavra em latim para 1000 anos. Aí o que acontece? Mas não existe essa palavra milênio. É uma interpretação que os teólogos colocaram. O texto fala de 1000 anos. E o capiroto será preso por 1000 anos. Depois disso, ele será solto. Aí associa-se isso com a questão de Isaías, quando fala, né, que jovens morrerão de 1000 anos e haverá uma paz e aquela coisa toda, umas porções escatológicas e proféticas do livro de Isaías para dar base a esta argumentação escatológica de um milênio literal. Existem teólogos que não acreditam num milênio literal. Já os dispensacionalistas acreditam num milênio literal. Se não, se sim ou não, eu acredito que tempo e espaço, nesta época, nesta era, vai deixar de existir. Porque o Israel. Porque Israel, eu não consigo entender. Viu, Israel? Eu não consigo entender um ser eterno habitando numa esfera temporal. Como uma esfera temporal pode comportar um ser eterno, transcendente? Não tem. Não tem. O corpo de Jesus foi o meio pelo qual o eterno se manifestou na criação. Porque
a criação não tem como suportar, não existe espaço na criação para suportar um ser transcendente. Deus, quando eu estou falando Deus, eu estou me referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eles são transcendentes em tudo, em tudo. Ele transcende tudo. Tempo e espaço é criação. Então, como um ser que transcende tempo e espaço pode habitar dentro da criação? A não ser que esta criação ela deixe de existir. E é o que vai acontecer. Porque tempo e espaço não vão mais. Até o mar, né? O mar já não existe. Tempo e espaço. Eu vou usar um termo aqui. Eu acredito assim que esta criação será modificada para a chegada do eterno, do ser transcendente, Pai, Filho e Espírito Santo. A criação será modificada de formas que possa suportar a presença de um ser transcendente. Quem, Pedrosa? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá entendendo? Porque se a criação, né, neste período de 1000 anos, quando eu estou falando de 1000 anos, eu estou me referindo ao tempo. Ao tempo. E como é que um ser transcendente vai habitar no lugar onde existe tempo? Ele transcende o tempo. Então não existe espaço para ele. Eu estou tentando levar você a este nível de entender que a criação não pode suportar o Deus transcendente. A minha lógica diz que a criação será modificada para que isso aconteça. Então, para que ele possa chegar aqui, tempo e espaço precisam deixar de existir. E como você falou, este milênio, se literal ou não, para Deus é como se fosse um dia. Porque tempo e espaço para ele não existe. Amém?